Olha isso aqui. Tinha prometido para vocês que ia dar 100% de desconto em empresas de torrefação para que houvesse o desconto no café nos supermercados aqui da cidade de Sorocaba e em todo o Brasil. Porém, fizeram uma denúncia anônima no Ministério Público e o Ministério Público, lógico, fazendo o seu papel, pediu esclarecimento. Então, eu venho aqui dizer que vou esclarecer o Ministério Público, mas dizer para você que não teve nem coragem de se identificar, deve não gostar de café, que se depender de Sorocaba, vai ter desconto no cafezinho sim, e nós vamos fazer o cafezinho chegar na mesa de todos os brasileiros. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer essa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Conhece esse cara? Conheço, ele viralizou, o prefeito de Sorocaba. Manga? Aham, bem popular mesmo. Mas por que você tá me mostrando isso aí? É porque, veja bem, ele tá fazendo uma coisa aqui, assim, conhecendo o Sorocaba hoje, eu te falo, eu achava que era, não, é uma cidade boa, mas pelo marketing do prefeito parece que é Orlando, né? E é isso que tá na cabeça dele. Ele já falou, ele já verbalizou isso, que ele quer transformar Sorocaba no Orlando do Brasil. Só que, assim, é uma cidade normal. Piracicaba também é boa, então é mais ou menos ali, cidades boas do interior de São Paulo. Uhum. Mas me chamou a atenção, por quê? Qual é o nome do prefeito de Piracicaba? Não faço ideia. E olha que Você gosta de Piracicaba? gosto. Nós ficamos lá o quê? Mais de um mês? É, E você não sabe o nome do prefeito. não faço ideia. Sorocaba, antes de vir pra Sorocaba, a gente já sabia o nome do prefeito. Na hora que a gente veio... Na verdade, o que levou a gente a querer conhecer foi um videozinho mesmo dele que eu vi e falei assim, cara, eu preciso ver essa cidade, se é isso tudo mesmo. Então é interessante porque qual que é a diferença da energia em volta do prefeito de Sorocaba, do prefeito de Piracicaba ou do prefeito de qualquer outra cidade? Pode ser o marketing. O marketing que ele faz. É. Ele, como diz lá em Minas, né? Ele bota e canta. Bota e canta. Mas e se ele não fizesse isso, provavelmente as pessoas não iam ver o tanto que ele faz. Porque o jeito que ele faz, ele realça tudo o que ele tem feito na prefeitura. Diferente de outros modelos, que às vezes o prefeito até faz, reestrutura a cidade, mas ninguém fica sabendo, porque não tem um meio de comunicação tão eficaz. E olha só, por que hoje ele consegue trazer essa mensagem praticamente sem custo? Ele não precisa comprar um horário na televisão, ele não precisa comprar um horário no rádio, ele traz essa mensagem sem custo, de uma forma irreverente, engraçada, do jeito dele. E não é, assim, a prefeitura de Sorocaba, é ele, é o Manga. E o mais interessante é que ele tá trazendo uma discussão pra a turma discute Sorocaba, não discute o Manga. Discute os benefícios da cidade. Então, mas por que ele consegue fazer isso? Você já parou pra pensar? Qual o meio que ele utiliza hoje? As redes sociais. As redes sociais, a internet, o poder do digital, o poder das redes sociais, o poder de um vídeo. E a gente está vivendo um tempo sem precedentes. Porque olha só, um prefeito do interior de São Paulo consegue trazer uma série de benefícios, e ele já falou isso, eu vi um trechinho do podcast dele no Flow, que ele conseguiu, de certa forma, influenciar vários hipermercados, várias Toyota, né, várias empresas da iniciativa privada, para trazer investimento para Sorocaba com os vídeos dele. Porque ele fala, vem morar em Sorocaba, porque ele vem morar em Sorocaba, as empresas ajudam, influenciam de certa forma as empresas. Mas, cara, olha o que ele fala no final. Você sabe o nome disso? A frase que ele fala no final é o quê? Vem morar em Sorocaba. Vamos fazer dessa cidade um call to action. Um call to action. Um chamada CTA. pra ação. Cara, todo vídeo dele é intencional. Todo vídeo dele tem um CTA. Todo vídeo dele tem uma chamada pra ação. O cara, querendo ou não, gostando ou não, apoiando ou não, manda bem de marketing. E foi o que destacou ele, que tem destacado. E aí eu quero trazer, Lilian, um exemplo nessa linha, que, assim, uma das coisas que me fez começar a virar a chave, tanto quando eu estava lá na CLT, quanto agora, trabalhando com marketing também, foi dar a devida atenção para o marketing. Cantar, não só botar, mas cantar. Você pode ser o mais competente possível, mas se você não sabe mostrar aquilo que você faz de melhor, não adianta nada você ser tão competente. Isso explica por que às vezes, eu via lá, né, meus colegas, às vezes até menos competentes que eu, na minha visão, no meu julgamento, sendo promovido primeiro que eu, escalando as escadas da carreira mais rápido do que eu. Falei, cara, eu sou muito mais competente que esse cara, por quê? A resposta é marketing. Você acha que o Manga é o melhor prefeito do Brasil? Pode ser, pode não ser. Mas o fato é o que canta. Mas é o que melhor faz, o que melhor mostra o que ele faz. Exatamente. Então, cara, é uma coisa que a gente não tem como abrir mão, e eu abri mão por muito tempo, tá? Eu até me orgulhava disso, eu falava assim, eu não sou político, eu não sou o cara que mostra. É a crença, né? Tipo, não, que é isso? Eles têm que ver, um dia alguém vai me notar aqui, eu não vou ficar falando, eu sou soberba. Eu lembro uma vez, eu trabalhava em siderurgia, obviamente você sabe. Uhum. Um cara, ele
assumiu a coordenação lá de uma célula, aí chamava de células, né? As pequenas Os grupos de pessoas que trabalhavam num setor chamava de célula. Aí, esse cara assumiu uma célula de laminação primária. E laminação primária tem uma característica que tem muita graxa, sabe? Tem muita sujeira. E tem um porão lá que caía muita graxa, ficava tudo sujo. E todo mundo sabia, era famoso esse porão lá. Aí ele fez uma força-tarefa, limpou o porão, deixou pintadinho, limpinho, tirou os vazamentos de graxa, ficou maravilhoso. E ele poderia ter parado por aí. Competência, show. Só que sabe o que ele fez? Tinha um jornalzinho interno. Aí ele chamou a equipe do jornalzinho interno, pediu pra todo mundo fazer meio que se fosse uma festa americana, sabe? Trouxe os lanches, cada um trouxe um negocinho de lanche, comprou a coca lá, o pão de queijo e tal, e fez um piquenique no porão. Pra caramba. Um piquenique. Aí chamou, todo mundo sentou no chão, assim, colocou a toalha, sentou no chão, limpinho, fez um piquenique, chamou a equipe, filmou. Pronto. Cara, piquenique no porão da laminação primária. Eu nunca mais esqueci disso. O marketing dele foi perfeito. E foi sutil. Tipo, não foi assim, falando. Ele mostrou, de fato, o resultado dele. E na época eu fiquei, esse cara é muito político, Aqui, ó. dor de cotovelo. Eu não entendia por que eu não era promovido com a velocidade que eu gostaria. Depois que eu entendi isso, eu comecei a ser promovido muito mais rápido. Mas esse vídeo não é pra falar aqui de promoção, não é pra falar de CLT, não, porque eu já saí disso. O que eu quero trazer aqui, o insight que eu quero trazer, é o poder do marketing na vida pessoal, porque aqui a gente não está falando do marketing da prefeitura de Sorocaba, por exemplo, o que eu trouxe. A gente está falando do marketing do Manga. Em qualquer lugar que ele for político, ele vai fazer aquilo ali. Ele vai trazer, e ele consegue fazer o marketing do que ele está mostrando. É ele com a energia dele, com a autoridade dele, trazendo o foco para Sorocaba, que é o que ele quer fazer. Então, assim, qual foi o dia e a hora que você entendeu que o marketing é importante? Eu comecei a ter essa visão quando eu percebi que, por exemplo, assim, eu escolhia profissionais que estavam no Instagram mesmo, e ensinando. Então ali meio que eles faziam marketing, mas de uma forma sutil, porque o médico que ensinava, por exemplo, um procedimento estético que eu queria fazer, mostrava os resultados de pacientes e tudo mais, mostrava que ele sabia fazer a técnica, era o médico que eu escolhi. Igual, por exemplo, a gente está em São Paulo, mas eu vou em uma médica, numa ginecologista do Espírito Santo. De Vitória. De Vitória. Por quê? Porque ela ensina, ela fala o diferencial dela, os exames que ela faz, porque ela mostra o seguinte, ela não faz só o exame de rotina, ela vai muito além. Então, assim, eu comecei a perceber a importância desse marketing aí, porque ela mostra o que ela faz, ela mostra os resultados das pacientes, entendeu? Ela mostra que ela tem conhecimento. Então, eu comecei a sacar nesse ponto, quando eu olhei para o Instagram e identifiquei esse padrão. Agora, veja bem, não há dúvidas. Todos nós estamos no digital. Todos nós estamos com o celular na mão, rolando feed. Seja como espectadores ou... Todos nós. O digital veio para ficar, também não há dúvidas. Né? Vai ficar e vai expandir. Eu ainda acho que nós estamos no início do digital. Muito poucas pessoas hoje fazem compras de supermercado no digital, mas isso já está começando a virar uma realidade. E todas as compras tendem a ser no digital. Roupa, hoje eu só compro no digital. Tênis, esse microfone, Mac, iPhone, tudo digital. Então, o digital veio para ficar, todo mundo está no digital, e as pessoas precisam aprender o quê? Se querem ganhar dinheiro no digital, se querem ganhar mais dinheiro, se querem ganhar dinheiro enquanto vive a vida, porque uma coisa é você ganhar dinheiro ativamente, trabalhando. Digital dá para fazer isso. E o digital também dá para ganhar dinheiro enquanto vive a vida. Porque se você escreve, vamos supor, um livro, um PDF, um e-book, esse livro vai vender. Obviamente, você vai ter que contratar um gestor de tráfego para subir essas campanhas, mas ele vai vender enquanto você vive a vida. Com poucas interações. Até mesmo para captar clientes. Captar clientes. Então, cara, o digital, ele é uma fonte de renda relevante se você souber trabalhar, concorda? Se a pessoa souber se posicionar. E a grande oportunidade, Lilian, disso aqui, não é nem essa que eu tô falando. A grande oportunidade são para profissionais também, que querem transicionar de carreira, que querem prestar serviço. Quando as empresas caminham para o digital, abre um leque de possibilidade de oportunidade fantástico nesse meio. E quando uma pessoa comum, tipo eu e você, éramos comuns há uns 5 anos atrás. Eu fiz a transição de carreira para o digital também, mas também eu já tinha uma fonte de renda, a gente já tinha uma fonte de renda consideravelmente relevante que deu uma segurada na barra quando a gente fez a transição de carreira, né, para o digital. Sem isso seria impossível, porque a insegurança ia travar. Mas se der errado, e se eu precisar de dinheiro? Então, realmente ter essa preparação, né, foi fundamental.
quando eu entendi essa grande oportunidade do digital, eu já estava no digital em 2020. Nós transicionamos de carreira, eu transicionei de carreira final de 2019, antes da pandemia, sem ter muita noção dessa baita oportunidade que era o digital. Mas quando eu vi, eu falei, cara, isso aqui é uma baita oportunidade para ganhar dinheiro enquanto eu vivo a vida. Ter, primeiro, liberdade geográfica, porque assim, a liberdade financeira é bom, é ótimo, mas quando você tem a liberdade geográfica primeiro, que foi o que a gente fez, falei, cara, eu quero primeiro me libertar de prisão, sabe? E aí isso potencializa a liberdade financeira. E esse movimento, desde 2019 até agora, isso ganhou escala de uma proporção que hoje eu tenho plena condição de chegar e falar para qualquer pessoa. O marketing muda a vida de qualquer pessoa. O marketing bem feito, bem aplicado. Tanto o marketing pessoal, principalmente o marketing pessoal, quanto o marketing profissional. E aí eu te falo, saber vender é importante? É crucial. É fundamental. Saber se vender é importante? Mas você sabe quando que a gente se vende? Boa pergunta. Você sabe qual é a hora que a gente fala assim, agora eu não posso errar, eu tô me vendendo. Sabe que hora que é? Não. O tempo todo. Toda hora. Toda hora a gente está sendo observado, toda hora tem alguém observando. Isso é verdade. Então, se você não aprende a se vender o tempo inteiro, você está deixando dinheiro na mesa, perdendo a oportunidade de crescimento, de se relacionar com pessoas. Você quer contar lá do Nelson? Aquilo lá se vendeu ou não é? É porque a gente foi numa reunião de negócios, né? E nessa reunião de negócios tinha o dono de uma indústria farmacêutica, o Nelson. E lá, em determinado momento, ele quis gravar um vídeo, porque ele tem a empresa dele física, só que ele está transicionando também para o digital. E para ir para o digital, para mostrar os produtos dele, da farmácia dele e tudo mais. E aí, o filho dele que trabalha com ele já tinha falado, nossa, eu dou bomba em praticamente todos os vídeos. Ele falou todos os vídeos da empresa de marketing que ele tinha contratado, que ele não gostava, achava muito técnico e tudo mais. E naquilo a gente foi conversando e apareceu a oportunidade. O Nelson foi gravar um conteúdo. E nisso, todo mundo perdido e tudo mais, ele falou assim, Lilian, me ajuda aqui. Eu quero que você me ajude aqui a gravar esse conteúdo. E nisso a gente entrou numa sala, eu falei assim, Nelson, você vai começar com os benefícios do produto. Um produto novo que ele ia lançar no mercado. Você vai falar, esse produto faz isso, faz aquilo outro. E fui orientando a moça videomaker ali pra ela gravar com ele sentado, e ela gravando de baixo pra cima. Eu falei assim, isso aqui é uma postura de autoridade e tudo mais, e fui falando pra ele os gatilhos que a gente sabe que funciona no marketing, né? E naquilo ele ficou encantado. Ele falou assim, eu não imaginava que isso era uma sacada, e foi tudo mais, gostei, e aquilo todo. E foi nesse relacionamento, ali, naquele momento que eu tive a oportunidade, e fiz de coração mesmo, porque eu gosto do que eu faço, né? Eu gosto de fazer isso. E ali naquele momento, por eu não ter, falar assim, não consigo fazer, não quero fazer, eu não tô aqui para outro objetivo, eu acabei me vendendo, porque ele gostou, foi um trabalho de graça ali que eu fiz, mas foi de coração, e foi num momento inesperado. Eu não estava me preparando para aquilo, mas eu estava pronta para passar por aquela situação, e foi ali que eu vendi o meu peixe para ele. Você tocou num ponto fundamental. Você falou assim, eu faço o que eu gosto. O que eu gosto. Então, uma dose de autoconhecimento é fundamental. O que você gosta de fazer? Eu acho que aí que está a grande causa de toda mudança da vida adulta. Porque eu pelo menos, eu comecei a minha vida seguindo uma linha que imaginaram para mim. Foi. Seja meus pais, meus professores, a sociedade, seja quem for. Ambiente. O ambiente. Mas chegou num determinado momento que eu parei e falei assim, isso aqui é realmente o que eu gosto de fazer? É realmente o melhor que eu posso fazer? E foi aí que eu comecei a pensar em transicionar de carreira. Então, a dose de autoconhecimento, o que eu gosto que eu consigo remunerar, isso é fundamental. Inclusive, essa é uma pergunta para reflexão, né? O que você gosta de fazer, que você faz e você nem vê o tempo passar. Não, você faz de graça. Que você faz de graça e que você pode remunerar. Essa é uma boa pergunta. O que você gosta de fazer, você faz até de graça, você esquece de almoçar, você esquece de comer fazendo e que você pode remunerar. Essa é uma baita reflexão. São coisas que vão pôr mais dinheiro no bolso, né? Exatamente. E aí a gente está falando de como você gosta de fazer, você vai parecer que você está fazendo... Está vivendo a vida. E ganha dinheiro enquanto vive a vida. Mas não é só isso, porque como você gosta de fazer, você vai fazer bem feito. E com não conhecimento... Ter tempo. Por exemplo, quantas vezes já fui dormir tarde, acordar cedo, trabalhar de domingo a domingo, mas não vi aquilo como um peso, como um fardo. Mas quando você está nesse ponto, você consegue com técnica, com conhecimento, com estratégia, pegar isso que você faz e potencializar fontes de renda que vêm para você enquanto você vive a vida. Aí, enquanto você vive a vida, inclui enquanto você dorme, enquanto você come, enquanto você toma banho, enquanto você viaja, enquanto você... Vai no restaurante, não precisa ficar olhando o preço. Namora com seu cônjuge. Também.
E é engraçado, né? Você chega num ponto assim que, tendo a estrutura certa, né? Vamos dizer assim, o caminho certo, que até a última vez que a gente foi fazer o passeio, eu não tava perto, eu já falei, eu tinha saído Que pro passeio? banheiro. Pra Caraguatatuba. Ah, tá. Que eu falei assim, ó, eu quero risoto de camarão. Pede pra mim. E saí, porque eu acho que eu fui no banheiro, né? E quando eu cheguei, o garçom falou, vocês tinham falado outra coisa, e você me falou assim, Lília, o garçom sugeriu isso aqui. Eu simplesmente, assim... Eu Não, o garçom chegou na hora que você chegou. E ele falou. Aí eu falei assim, mas por que essa sugestão? Não, tem ele sugeriu, deixa eu explicar. mais barato. Ele sugeriu mais barato porque tinha lá, esse aqui é melhor pra você compartilhar. E era mais barato do que pedir 2 pratos individuais. Foi isso mesmo. Mas eu não tava nesse contexto. Eu só cheguei, quando eu cheguei, ele me falou assim, tem essa sugestão. Eu falei assim, mas por quê? Não tem o risoto de camarão que eu queria? Aí ele falou assim, não, é porque o outro é mais barato. Então, tipo, é uma estratégia de vida que quem não tem, ela fica assim, abismada. E eu fiquei surpreendida comigo, porque há um tempo atrás eu olhava sempre o mais barato. Por quê? Porque eu tinha medo de perder aquele dinheiro. Eu falava assim, não, meu Deus, se eu gastar isso aqui, vai acabar o dinheiro e tudo mais. Mas é uma estrutura uma metodologia tão perene que eu tenho certeza que sempre vai ter dinheiro. Eu falei assim, não, eu quero o que eu escolhi mesmo, de fato. Eu fiquei tão surpresa comigo mesmo, depois pensando. Eu falei assim, gente, eu finalmente escolhi o prato que eu quis, independente de quanto custar. Mas você sabe o que é o ápice, Lília? É a gente tá aqui gravando esse vídeo. Sabe por quê? Porque a gente só tá aqui tendo tempo de gravar esse vídeo. Porque a gente ganha dinheiro enquanto vive a vida. Aí eu ia fazer o quê? Vamos gravar vídeo, pô. Aí eu tava vendo uma palestra da Lúcia, da Luciana Galvão, Nova Acrópole, muito bom, gosto, indico. E ela falou assim, quem soube viver a vida, só quem soube viver a vida, aliás, quem soube viver a vida foram bons professores. Gostava de ensinar. Quem soube viver a vida, gosta de ensinar. É só a gente gostar de aprender com eles. Então, eu tô chegando nessa conclusão. A gente, quando começa a viver bem a vida, a gente quer ensinar. E é por isso que eu falo, cara, assim, ó, a gente gravando esse vídeo aqui, é o ápice do ganhar dinheiro enquanto vive a vida. É porque só depois que viveu, que conquistou, é que dá pra compartilhar. Não dá pra ler um livro e vou ensinar, né? Não é assim que funciona. Não que ler não seja importante. Então, tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo. Forte abraço, até mais, a gente se vê. Um abraço.